A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nessa sessão com ordem do dia 3 de novembro de 2025. Em aprovação, as atas números 4.512, de 13/10/2025, 4.513, de 14/10/2025, 4.514, de 20/10/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, a imprensa. Expediente do dia 3/11/2025. Ofício da bancada do PP, solicitando retorno à pauta ao PL do Executivo número 26/2025. Ofício número 247/2025, do Executivo Municipal, referente à resposta do pedido de informação número 88/2025, do vereador Juliano Baumgarten. Ofício número 248/2025, do Executivo Municipal, referente à resposta do pedido de informação número 89/2025, da vereadora Fran Bonassi. Pedido de informação número 95/2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações sobre avaliação dos servidores públicos municipais durante o período do estágio probatório. Pedido de providência número 193/2025, do vereador Juliano Baumgarten, que solicita conserto do calçamento na rua José Risso, esquina com Paim Filho. Pedido de providência número 124/2025, do vereador Juliano Baumgarten, que solicita conserto do calçamento na Travessa Santa Rita, bairro Nova Vicenza. Pedido de providência número 195/2025, do vereador Roque Cervenini, que solicita limpeza da Boca de Lobo na rua São Vicente. Indicação número 57/2025, da vereadora Fernanda Correia, para a inclusão dentro da programação da FENAQUIV, a celebração da colheita Noite Gospel. Senhor presidente, seria isso. Obrigado, vereador Davi. Quero aqui saudar a todos os servidores municipais. Também quero saudar de forma especial a presidente, a senhora Beatriz Sosnoski, que fará uso da palavra na tribuna popular, juntamente com o Benhur Jorge Beltrame Júnior, representando a todos os senhores. Então, agradeço também à TV Serra, que nos leva aos lares do município e também da região, representando a TV Serra e também a Rádio Miriam. Obrigado pela presença de cada um. Temos nesta noite a tribuna popular. Fará uso a presidente do SISMUF, senhora Beatriz Sosnoski, tendo como pauta temas relacionados ao servidor público, pelo tempo de até 10 minutos, que será dividido pelo também colega Benhur Jorge Beltrame Júnior. Então, a palavra está à disposição dos senhores. Senhor presidente, vereadoras, vereadores e servidores municipais, muito boa noite. Falo hoje em nome do SISMUF, representando cada servidor e servidora que, com dedicação e compromisso, faz o serviço público de Farroupilha acontecer. Todos os dias, em cada escola, posto de saúde, secretaria e setores deste município. Estamos aqui porque acreditamos na força do diálogo, mas também porque entendemos que o diálogo só tem sentido quando há respeito
e transparência. E é com esse espírito que reafirmamos: não aceitaremos retrocessos e também nenhum direito a menos. Em pleno mês do servidor, no mês do servidor público, quando deveríamos estar celebrando a valorização e o reconhecimento de quem serve à comunidade, somos surpreendidos por propostas que ameaçam conquistas históricas da categoria. Propostas que mexem com o nosso presente e colocam em risco o nosso futuro e o futuro de nossas famílias. Não podemos permitir que o trabalho do servidor seja reduzido a números ou planilhas. Serviço público é gente cuidando de gente. É o olhar do professor que acolhe o aluno. É o servidor da saúde que ampara. É o assistente social que estende a mão quando ninguém mais o faz. É o agente de suporte que faz o serviço que quase ninguém mais quer fazer. É isso que sustenta a Farroupilha. E por isso hoje pedimos que nos ouçam, que respeitem o servidor público, que compreendam que cada direito conquistado é fruto de muito esforço e muita luta. O SISMUF não está aqui para criar conflitos. Estamos aqui para defender o que é justo, com diálogo, mas também com firmeza. Sabemos que o momento exige serenidade, mas também exige coragem e união. Nós, servidores unidos, seremos capazes de enfrentar tentativas de enfraquecer o serviço público. Queremos que esta casa e o Executivo saibam: o servidor público de Farroupilha está atento, está presente e não vai se calar diante de perdas de direitos. Porque servidor valorizado é sinônimo de serviço público forte, eficiente e humano. E agora eu convido o colega Benhur, que representa a nossa categoria, para trazer alguns esclarecimentos sobre o tema. Muito obrigada. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Jorge Sense, senhoras e senhores vereadores, servidores públicos, cidadãs e cidadãos presentes. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo pela oportunidade compartilhada do espaço com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, SISMUF, senhora Beatriz Sosnoski. Sua presença nessa casa simboliza a força coletiva, a legitimidade e a luta dos servidores públicos por respeito, valorização e justiça. Subo esta tribuna com o coração firme e a consciência tranquila, sem bandeiras ou escudos políticos, movido pelo compromisso com a verdade, com a justiça e, sobretudo, com o respeito àqueles que, com seu trabalho diário, sustentam a máquina pública, os servidores. Peço a compreensão dos nobres colegas servidores, pois, em estrita observância ao regimento interno desta Casa Legislativa, reconheço que o uso da tribuna popular veda a explanação sobre qualquer proposição em tramitação. Por essa razão, minha fala se concentrará em reflexões mais amplas, que nos afetam cotidianamente, como a representatividade dos servidores públicos e a importância da transparência nos processos que impactam diretamente suas vidas e de suas famílias.
A gestão previdenciária não é apenas uma questão técnica, é acima de tudo uma questão de justiça social. Ela diz respeito ao futuro de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao serviço público com zelo, ética e responsabilidade. Por isso, é essencial que qualquer estrutura de governança voltada ao regime próprio de previdência social assegure equilíbrio decisório, participação efetiva e voz dos segurados. A ausência desses elementos compromete não apenas a legitimidade das decisões, mas também a confiança dos servidores no sistema que assegura sua aposentadoria. A representatividade não pode ser tratada como mera formalidade. Ela é o alicerce de qualquer modelo que pretenda ser democrático. Além disso, é necessário que estudos atuariais que embasam decisões sobre alíquotas e contribuições sejam construídos com bases cadastrais completas e atualizadas, respeitando a trajetória profissional de cada servidor. Premissas genéricas ou dados incompletos não podem gerar distorções que penalizam injustamente aqueles que sempre contribuíram de forma responsável. Historicamente, os servidores públicos do nosso município têm demonstrado responsabilidade e o compromisso com o equilíbrio financeiro do seu regime próprio, cumprindo com rigor suas obrigações legais. É legítimo, portanto, que esse comprometimento seja valorizado e que eventuais ajustes na condução previdenciária sejam orientados por princípios de justiça, transparência e respeito à representatividade. Almejo que esta seja, de fato, a verdadeira casa do povo e, por extensão, dos servidores públicos e de suas famílias, e não um palácio reservado ao governo. Que aqui não ecoem apenas discursos, mas que se façam ouvir as vozes da população, especialmente daqueles que, com coragem e dedicação, entregam suas vidas ao serviço público e sustentam com dignidade os pilares da nossa sociedade farroupilhense. É neste plenário que se desenha o futuro. Aqui se constroem leis, se fiscalizam ações e se moldam destinos e também sonhos. Por isso, é essencial que essa casa jamais feche os olhos nem os ouvidos ao povo, que esteja sempre aberta ao diálogo sincero, à escuta sensível e ao compromisso inabalável com a verdade, a ética e a transparência. Não atribuo má intenção aos nobres vereadores e vereadoras, mas reforço a importância de que se busquem informações, se esclareçam dúvidas e se evitem pré-julgamentos. Espero, sobretudo, que esta Câmara mantenha firme o compromisso com os servidores públicos e as suas famílias, que seus direitos sejam respeitados, suas vozes ouvidas e suas contribuições reconhecidas. Finalizo com a esperança de que este espaço continue sendo um símbolo de democracia viva, onde o povo se sinta verdadeiramente representado e os servidores públicos plenamente valorizados. Muito obrigado. Agradecemos, então, a explanação da presidente do SISMUF, Beatriz Sosnoski, também do Benhur Jorge Beltrame Júnior, e também as manifestações da plateia. Eu vou sugerir, agora nós vamos passar a palavra aos colegas vereadores. Eu acho que as manifestações são importantes, mas eu pediria neste momento, acho que vocês tiveram oportunidade em si, o regimento ele inibe algumas manifestações. Então, na fala dos vereadores, eu solicito que não se manifestem, a não ser com os cartazes de forma silenciosa. E peço a compreensão de cada um. Questão de ordem ao vereador Maurício Belaver. Então, senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio para
o pai da nossa assessora da UPL, a Elis, ao senhor Salvador Felicete. Então, um minuto de silêncio, eu acho que seria para nós, do UPL, nossa Câmara de Vereadores, que ela é um minuto de silêncio, que todo mundo colabora com nós. Vamos conceder, então, um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Salvador Felicete. Obrigado a todos. Passo a palavra aos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para falar sobre o assunto trazido na tribuna popular. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos, cidadãs, servidores públicos municipais. Cumprimento especial ao nosso ex-prefeito Pedro Pedroso. Quero começar minha fala parabenizando toda a categoria por estar mobilizada. E digo para vocês, tem que ser do início ao fim. Todas as sessões, enquanto tiver o projeto aqui na Câmara, tem que estar a Câmara lotada. É bafo na nuca. Tem que estar presente. Não adianta vir agora e sair, porque aqui dentro como é que funciona? É matemática. Tá? Nós, da oposição, nós somos 4, o governo tem 11. Quero, em especial, cumprimentar a Bea, toda a direção do sindicato, mas a Bea, incansável, há muitos anos na luta pelos direitos dos servidores. Parabéns por todo o teu trabalho. E eu quero primeiro começar a dizer o meu voto contrário a todos os projetos que não forem favoráveis aos servidores. Vocês podem contar comigo, assim como eu estive toda a legislatura passada. Toda. Não é de agora, não é porque vocês estão aqui. Eu mantive a mesma linha de atuação do que eu tive na legislatura passada. Então, importante isso. Importante salientar também que vocês cobrem dos seus representantes. O ano passado teve um processo eleitoral e as urnas, através da democracia, foram eleitos 15 vereadores, um prefeito e um vice. E que vocês cobrem quem vocês votaram. Independente se é o prefeito que está ali, se é o vereador que está, seja da oposição da situação, tem que cobrar. Agora é a hora. Depois que passou o projeto, não adianta reclamar. Então, a gente vê algumas coisas que elas não fecham, a gente não concorda. O sindicato nos explicou quais que são os pontos de desentendimento que a categoria não concorda. Por exemplo, protelar as alíquotas. E depois quem vai pagar a conta no futuro? O próximo prefeito? Próxima administração? Para ter mais dinheiro em caixa para administrar? Simplesmente para pensando no próximo pleito? E quanto à questão da pensão? Vocês acham certo contribuir a vida inteira, né, professor Gilmar? Mais de 30 anos contribuindo com o fundo? Daí agora, quando o senhor precisar, aí o governo corta? É injusto. É desumano isso. É quase um estelionato. Direito que foi conquistado tem que ser mantido. Então, vamos adiante. Volto a dizer mais uma vez, contem comigo, que o nosso mandato está à disposição. Quanto à questão do outro projeto também, da criação daquele conselho gestor, sim, vamos chamar um nome, nós vamos fazer emenda aqui à bancada da oposição, porque eu acho que tem que ser
proporcional, quem cuidar do seu futuro é o servidor público, aquele que fica, não o político que passa. Então, sem luta, sem vitória, e vamos à luta, galera, que é só o começo. Bora. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a imprensa. Queria saudar a todos aqui em nome da Bea também, mas em nome da Eve e do Dilson, que eu vi que eles estão aí, também o Daniel Trois, a Aline, o Miguel, o Bica, a Elda, e todos que estão representando hoje aqui também os servidores. Eu quero parabenizar o Benhur e a Bea pela fala, acho que foi muito feliz, né, nas colocações, e também para que as pessoas comecem a compreender qual que é o papel de cada um aqui dentro dessa casa, né? Nós fomos eleitos para representar as pessoas e não para representar um governo, como muitos aqui fazem. Então, acho que isso é a primeira coisa. Também, Benhur, sobre a tua fala, eu acho que seria importante a gente falar desde quando a gente tem um déficit no fundo, né? Talvez se a situação puder responder desde quando isso vem acontecendo, eu acho que seria bem importante, e digo mais, os projetos que estão vindo para essa casa ferem o direito das famílias dos servidores. E aqui a gente ouve muito falar de família, mas qual família é essa? Qual família é? A família do servidor público não? Eu quero saber. Né? Quando a gente fala de pensão para fazer esse corte, a gente tem que falar que a qualquer momento, qualquer pessoa pode vir a falecer. E como que fica a família dessa pessoa? Como que fica o filho? Alguma mãe, alguma professora que tem um filho deficiente, por exemplo? O que vai acontecer com essas mães, com essas famílias, se vir, né, acontecer uma morte? Então, assim, eu acho muito difícil que essa casa não escute vocês. Mas a gente precisa de mobilização. E como o vereador Juliano disse, vocês precisam continuar vindo todas as sessões. Eu quero também saber, e talvez a situação possa falar, representando aqui o prefeito Jonas, o que vai ser feito se esse projeto for aprovado, esses 12% da folha por mês que vai ser economizado. A gente tem um plano aqui, pastor Davi, o senhor que é líder, tem um plano do que vai ser feito? Vai ser colocado, Evi, monitor dentro das escolas lá? Individuais para as crianças autistas? Eu quero saber. Nós vamos zerar a fila de catarata? Vai ter acessibilidade nas calçadas? Porque se tiver um plano, se o prefeito apresentar um plano, ó, nós vamos investir nisso, talvez a gente possa até repensar aqui na nossa votação. Mas enquanto for apenas para retirar direito dos servidores, a bancada do PDT vota contra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadoras, a imprensa, especialmente aqui os servidores públicos que nos prestigiam nessa noite, por um motivo justo e importante. Saudar aqui o nosso ex-prefeito e ex-vice-prefeito Pedro Pedroso, ex-presidente dessa casa. Saudar aqui a Bea e o Benhur, que representam tão bem essa categoria. Eu gostaria só de fazer algumas observações. Eu tenho aqui uma tabela aqui que o Gelson, nosso assessor de bancada, fez. O governo Feltrin, em 21, 22, 23 e 24, fez 4 alterações das contribuições do regime próprio de previdência social do município de Farroupilha. Primeira, em 2021, estendeu até 2055, depois retrocedeu a 2,53, depois foi a 2,51, voltou a 2053 e agora o prefeito, no seu primeiro ano de mandato, propõe que estende as alíquotas aqui majoradas até 2065. Então, me parece que algo vai mal nessa gestão de tecnocratas que parece que não entende dos números e também não entende de direito dos servidores. Porque se assim fosse, não teríamos em 5 anos, 5 projetos mudando a mesma coisa. Isso é um planejamento que não dura um ano. Não é capaz de durar um ano. No dia 1º de janeiro, nós tivemos a posse aqui. O senhor prefeito municipal usou aquela tribuna e disse o seguinte: sejamos menos autoridade e mais servidores. Me parece que tem uma incongruência nessa fala muito importante. O que eu acho que não é justo é que quando o servidor público participa de um concurso, se submete a um edital,
ele submete basicamente dentro de uma lógica. É claro que depois você pode alterar isso mediante lei, que é o caso, mas tem ali um acordo de um contrato de trabalho praticamente, né? E quando a gente percebe que isso é alterado, isso mexe com o seu planejamento estrutural e familiar. Mexe com o futuro das pessoas. Porque você se programou para um determinado planejamento familiar ao longo da sua vida enquanto servidor. Até eu acho que se fosse alterar para novos servidores, para um próximo concurso, teria uma certa lógica, né? Mas você está mudando as regras durante a partida, durante a vigência do contrato pelo qual o servidor se submeteu e prestou o seu concurso. Então, me parece que isso não é o mais justo. Além do mais, o fundo de aposentadoria do servidor, ele foi programado e estabelecido também para suportar a pensão por morte da pessoa. Então, me parece que não é razoável isso. E o governo tem que aprender que ter a maioria não significa que é dono da verdade. Ter 11 vereadores aqui não significa que pode fazer do debate o que quiser, que não precisa conversar e debater com ninguém. Então, nós precisamos conversar e muito. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao ex-prefeito Pedro Pedroso, que se conta presente na sessão, à imprensa, aos que nos acompanham pela internet, e principalmente aos servidores que estão aqui hoje reivindicando, né, e defendendo a sua categoria. Escutando aqui, parabenizo a Bey e o Benhor pela fala na tribuna, e escutando as falas aqui, eu faço uma pergunta e um questionamento. Será que todos sabem por que a alíquota especial é tão alta, que nem o nosso prefeito fala, e faz as suas declarações na imprensa? Por que é tão alta? Por que ele está querendo penalizar os servidores para investir em obras? Será que todos nós aqui fomos atrás para ver e fazer essa pergunta? Eu não sei se todos foram, mas eu, como uma curiosa, eu fui. É necessário a gente entender que a origem do problema, né, dessa alíquota, ela está elevada e é histórica isso que está acontecendo. E é importante o prefeito falar em suas declarações que isso vem de gestões anteriores, ou seja, má gestões. Tá? E por que eu falo isso? Eu vou fazer uma breve reflexão aqui, se eu não conseguir concluir, eu falo no grande expediente. Mas o Fundo da Previdência Municipal, ele foi criado em 1990 por uma exigência da Constituição Federal, certo? Não foi uma escolha dos servidores. Eu acredito que os servidores que estão aqui, eles têm conhecimento disso, não foi escolha deles, foi uma obrigação legal, certo? Então, antes da criação, a prefeitura contribuía com 22% do INSS e 8% do FGTS. Quando foi instituído o fundo, passou a recolher apenas 10%, que ocorreu uma economia, tá, de 20% ao mês durante anos. Isso foi um alívio para os cofres públicos, mas, ao mesmo tempo, transformou em dívida, certo? E nas gestões de 1993 até 2005, teve descontinuidade nas contribuições, ou seja, não foi. Os gestores, eles não contribuíam. E, por isso, hoje tem um déficit, certo? Quando fala em alíquota alta lá, que os gestores estão... que é dessa alíquota alta especial, é porque o município tem que pagar por contribuições da má gestão anteriores. Então, isso não é culpa dos servidores. É porque a má gestão não está sabendo ser administrada. Então, essas pessoas, só para concluir, senhor presidente, eu acredito que qualquer alteração que for se fazer ou reforma tem que ser muito bem discutida,
né, aguardar o cálculo autorial que está sendo exigido por eles aqui, porque vai mostrar a realidade do fundo hoje para nós. Porque o cálculo desatualizado, a gente não tem um panorama, tá? E assim a gente vai conseguir ter medidas justas, tanto para os servidores quanto para a população, porque eu não quero acreditar que eles vão ser penalizados por estar faltando recurso na prefeitura. Só para concluir, de tanta obra que é anunciada aqui nessa Câmara, toda semana tem uma obra anunciada. Eu não posso acreditar que está faltando recurso na prefeitura e é esses servidores que vão ser penalizados. Então, acho que o prefeito tem que arcar com as suas responsabilidades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadores, os servidores desta casa, a comunidade que nos acompanha através das redes sociais, a imprensa aqui presente através do Adamate, TV Serra e Rádio Miriam, mas principalmente cumprimentar a cada servidor e a cada servidora que se encontra aqui nesta noite. Entendo que cada um de nós tem que reivindicar, sim, os nossos direitos. Independente de erros que teve no passado ou não, eu acredito que o servidor não tem que pagar a conta sempre, né? Então, eu quero dizer para vocês, parabéns por estarem aqui reivindicando o que é de direito de vocês, né? E que é uma luta que não é de hoje, é uma luta de muitos anos, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas os gestores passam, os secretários passam, os cargos de confiança passam. Mas quem fica lá, o servidor público efetivo, é que dá continuidade nos trabalhos que o poder público tem que desenvolver durante a gestão. Então, parabéns por vocês estarem aqui e contem com esta vereadora. Com certeza estarei, sim, disposta a batalhar junto com vocês pela valorização da categoria. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, encerro, neste momento, o espaço destinado à tribuna popular. Agradeço todas as manifestações e continue conosco até o final da sessão. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. PP. Vereador Pastor Davi, usará a tribuna. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar mais uma vez os servidores públicos que estão aqui numa digna manifestação. E quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, as pessoas que nos acompanham online. Eu quero hoje à noite, senhor presidente, falar um pouquinho sobre o projeto 26. Mas antes do projeto 26, eu só quero observar uma fala da Fran Bonassi sobre o fundo. Eu acho que é uma fala importante, né? Quem foram as pessoas que se apossaram do recurso do fundo? Isso é importante, né? Quero falar sobre o projeto 26, senhor presidente, que volta, então, para o tema dessa casa, para nós continuarmos aqui o debate. E eu queria, hoje à noite, depois de estar suspenso por 2 semanas, o projeto 26, que vai falar sobre as EIs, vai falar sobre habitação, vai falar sobre novas habitações para os moradores aqui de Farroupilha. E eu queria fazer uma breve apresentação aqui para trazer o conhecimento um pouco mais aos nobres vereadores e a quem aqueles interessar. Eu vou só aguardar, senhor presidente, né, para que aqueles que quiserem sair fiquem à vontade, então, né, para que a gente possa continuar aí o bom debate e explanação. Então, a gente aguarda aqui um pouquinho essa movimentação. Rose, enquanto isso, tu quiseres colocar na tela para mim. Obrigado, Rose. Essa proposta do projeto 26, senhor presidente e demais vereadores, ela vem
trazendo uma proposição que inicia ainda num processo lá em 2024, quando o ex-prefeito Fabiano Feltrin, ele faz um pedido, né, de 1.000 habitações. Ele faz lá uma solicitação de envio em 2024, depois, ainda em 2024, tem recebimento da proposta, né, em 2025 assina uma minuta de decreto, realizada então, e assim vai passando ali todos os passos, e vem seguindo, né, até chegar aí em 2025, no início ali, quando passa também pelo Concidade o projeto, né, passa por audiência pública do Executivo, né, e cria então o processo, agora aqui o projeto que vem para esta casa. Eu quero seguir aí então, Rose. O projeto ele vai contemplar 150 moradias. 60 moradias, elas serão contempladas em 16 blocos, aí no Altos da Julieta, né, onde a gente vê ali o desenho, e naquela área azul, é por isso que ficou suspenso durante essas semanas, para nós podermos entender um pouco mais o projeto, ouvir os geólogos. Vocês poderiam fechar a porta? Eu sugiro que dê uma seguradinha, vereador, para que a gente suspenda a sessão por uns minutos. Aqui? Tá. Aqui o café. Tá. Colegas, então, nós vamos retomar. Toda a manifestação é importante, está tranquilo. Só solicitei que fosse baixado um pouquinho o volume lá para não atrapalhar a sessão. Obrigado. Então, dando sequência, passo a palavra para a sua continuidade, a seu pronunciamento, vereador Davi André de Almeida. Ok. Senhor presidente, então, conforme a gente estava colocando aqui, essa área total azul, né, o que ela contempla com documentos, né, aqui da Secretaria de Planejamento, enfim, por biólogos, geólogos, aí ela tem uma nascente. Então, aí será conservada esta área da nascente, né, nos pontos verdes, onde tem a área azul, será feito o cercamento desta área, e ela pega uma área aproximadamente aí, de 50 metros. E então, com a conservação desta área, será construída 60 unidades, né, 16 blocos, contemplando uma praça de esportes, logo ao lado da área preservada, e também uma praça, né, e uma biblioteca, que é um projeto e é uma exigência do governo federal. Aqui então estão os laudos, né, que foram apresentados, os pareceres conclusivos, né, lá naquela área verde, lá é mais ou menos onde será a conservação, né, ali onde foi detectada a nascente. E aqui então está um projeto, né, que é um projeto que vem do governo federal, mais ou menos aí a contemplação dos blocos, ali mostra a praça, né, na rua principal está aí que tem do Altos da Julieta. Aqui já é um bairro Monte Pascoal, que também vai contemplar algumas unidades, e aqui no bairro Monte Pascoal, ela vai contemplar também as famílias, e aqui é mais ou menos o mapa, né, onde contempla algumas unidades, serão em 3 quadras. Eu não sei se tem aquele pontinho vermelho aqui, Rose, para apontar ou não. Rose, dá uma auxiliada ao vereador Davi, por favor. Lá na primeira, de quem olha à esquerda, então lá são 2 unidades, e logo aqui mais algumas unidades, contemplando 30 unidades. E na quadra de cima, se tiver aquele pontinho vermelho aqui, eu consigo apontar para dizer onde será a praça. Aqui? Ah, tá. Nessa próxima quadra aqui, né, então será feita
uma praça que vai contemplar também a estrutura de biblioteca e de praça, que é um pedido do governo federal. Aqui, então, nós temos aí aproximadamente nós temos o tamanho das unidades, né, 45 metros quadrados, com sala, cozinha integradas, lavanderia, 2 quartos, um banheiro, né, e 3 unidades, elas são contempladas com adaptação, né, para quem precisa das especialidades. Aqui mais ou menos a planta baixa, né, de onde serão divididas essas unidades aqui dos metros quadrados. Aqui nós temos também o visual do bloco 2, né, mesmo tamanho, e essa aqui é uma unidade especial, né, que contempla a área de baixo ali mais ampla. Aqui novamente a planta baixa, e aqui então vem a portaria, né, que foi liberado, ou seja, a documentação, o projeto, né, que veio para essa casa, a audiência pública que foi realizada pelo Executivo. Aqui também tem o diário oficial, né, que foi publicado. E aqui então a gente fala um pouquinho do projeto estadual que foi feito, né, anteriormente, A Casa é Sua, e fala aqui desse projeto. Bom, senhor presidente, eu quero trazer somente a esta casa para que a gente possa ter ciência e continuar aqui os debates, né, deste grande projeto, e também sobre o pedido dos moradores, né, do Altos da Julieta, que a gente esteve lá presente, olhando a nascente, né, os biólogos, geólogos estiveram lá também olhando, e vieram os pareceres, então, também, conforme tenho apresentado agora, volta para a pauta desta casa para a gente continuar as discussões. Eu apresento aqui e vou deixar à disposição de todos os vereadores para que todos possam fazer as suas análises. Então, senhor presidente, era isso hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgartner. Bom, cumprimentar mais uma vez a todos e a todas. Importante que vocês venham, lotem esta casa, mas não só agora que veio a B e o Benhur falar. Porque se não tiver pressão, não vai para frente, tá? Vocês vão ver vocês vão ter apertos de mãos, tapas nas costas, mas quando chega na hora do voto não é assim que funciona, tá? Então, importante isso, né? Bom, quero cumprimentar mais uma vez. Então, antes de eu entrar no assunto dos servidores, que eu tenho uma fala pronta aqui, eu preciso falar de algo histórico, de algo muito importante, que desde que eu assumi neste parlamento como vereador eu venho trabalhando, que é a Universidade Federal na Serra Gaúcha. E sexta-feira foi um dia histórico, um dia memorável, um dia onde que houve uma reparação de mais de 4 décadas de lutas, onde que muitas pessoas sonharam, onde que muitas pessoas lutaram e não conseguiram. E agora a gente está vendo mais próximo de nós. Agora o filho do trabalhador, da trabalhadora, o filho da escola pública vai poder estudar numa universidade federal pertinho daqui. Pertinho, do lado. Infelizmente não foi aquele sonho que nós realizamos 100% de ser em Farroupilha, mas está muito próximo, muito mais perto do que Porto Alegre, né? Para quem não sabe, então, foi aprovado na sexta-feira, dia 31 de outubro, não teve nem bruxa nada, né? Até eu conversava nos bastidores com conselheiros, e tinham conselheiros que me disseram, não, vereador, nós vamos votar contra, porque nós vamos olhar os números. Chegou na hora, mudaram o voto, votaram favorável. Por isso que é importante a pressão popular. Isso sirva de exemplo aqui também. Chegando lá, tivemos 66 votos favoráveis e 2 abstenções de 2 conselheiros que não estavam naquele momento na hora da votação. Então é um marco. E eu sempre começava minhas falas citando o Ariano Suassuna. É o sonho que leva a gente para frente. Então a gente sonhou, a gente lutou e a gente está
sendo contemplado. Claro, foi por uma série de fatores. Uma luta coletiva, uma luta sem vaidades e, claro, que tem que olhar para cima e tem que dizer foi o interesse do governo federal de mandar 60 milhões do novo PAC para a expansão universitária. Porque só a vontade das pessoas, dos munícipes, dos cidadãos não adianta, tem que ter investimento e foi feito isso. Então é importante, nós aqui em Farroupilha, nós somos protagonistas do processo, nós criamos aqui um comitê pró-universidade com mais de 20 instituições da sociedade civil, inclusive o SISMUF fez parte dela. Importante referendar isso, fizemos moção, audiência pública, abaixo-assinado, participamos em várias regiões. Participei eu diretamente de articulação com vários municípios, inclusive na última reunião que teve em Caxias, eu perguntei para a professora Márcia, nossa reitora da universidade, eu disse assim, professor, o que eu posso fazer para a gente dar uma acelerada e ter apoio? Converse com as câmaras, faça uma moção. Então, nós viemos aqui, sentamos, eu e o Gelson, elaboramos uma moção e essa moção foi replicada por mais de 20 municípios e, de fato, convenceu, sensibilizou. Então, a partir do ano que vem, aulas no segundo semestre, vestibular no primeiro, para 6 cursos. 6 cursos vai começar a Universidade Federal de Serra Gaúcha. Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura e Ciências de Dados e Pedagogia. Então, é importante de falar isso, dessa luta, porque a gente acaba, às vezes, só reclamando, passando a cobrança. Claro que o meu perfil é muito mais combativo, eu venho aqui cobrar, eu venho aqui falar talvez algumas coisas não tão palatáveis ou tão agradáveis, mas faz parte do processo pela minha formação de historiador, consciência crítica, atuação forte. Então isso é notório. Para quem não sabe, edifício Sofia, na rua Os 18 do Forte, praticamente do lado da Faculdade da Serra Gaúcha. Então, no centro de Caxias, bem pertinho mesmo. Então, é uma vitória nossa, é uma vitória coletiva. Claro, é importante saudar a deputada Denise Pessoa, que foi a timoneira em Brasília, deputado Pepe Vargas, Parlamento Regional da Serra Gaúcha, todas as câmaras, enfim, as entidades, os estudantes, todos que se envolveram e fizemos várias atividades. Eu me esqueci de citar, no dia 26 de dezembro, né, Maurício, quando tu era presidente, tu me liberou e eu fui para Brasília. Um dia depois do Natal, nós estivemos com 3 ministros no Palácio do Planalto. E a partir daí, aquele movimento só cresceu, só desenvolveu. Então, vai ter Universidade Federal na Serra Gaúcha, sim. Muitos torceram contra. Teve deputado da região que mandou ofício para o MEC dizendo que era uma concorrência desleal e que não havia necessidade. Mas vai ter universidade, sim, e o choro é livre. É só isso que tem. Só isso que eu tenho para dizer, porque é importante, porque a gente sabe que a educação não é acessível para todos, porque a gente precisa de educação pública, de qualidade, acessível. Por isso que a gente precisa, não podemos em nenhum momento pensar em privatizar a educação. E quem faz a educação pública é quem? O servidor público. Semana passada a gente teve o reconhecimento lá no Centro de Eventos Mário Bianchi, eu dei uma passadinha lá. Era bonito de ver o rosto das crianças, os pais, as famílias, os professores da direção recebendo um certificado ou uma medalha da Olimpíada. Isso é fruto do quê? É fruto da construção, dia após dia, da educação com amor, com carinho dos professores, dos profissionais, que uma escola vai além do que o professor. É a merendeira, é a diretora, é a secretária escolar, é o guarda que fica ali, é a SEDUC, enfim, são vários. Ninguém faz nada sozinho. Então, vai ter Universidade Federal, sim. Eu estou até meio rouco, foi de muitas emoções, porque muitas pessoas riram. Cada vez que eu ia para a imprensa, tinha uma enxurrada de comentário. Olha ali, ó, estava mais um falando bobagem. Olha ali, ó, o governo prometeu. E sabe o quê? O pessoal que não conhece nada, que não estuda nada, que não se informa em nada, e acha que é técnico, que sabe tudo, que tem que dar pitaco em tudo. Vão ter Universidade Federal. Sinto muito, tá? Desculpa o desabafo, mas eu preciso falar isso. E eu falava isso com a vereadora Fran, e ela disse, tu tem que reforçar, tu tem que falar, porque foi um fruto coletivo, mas tu várias vezes esteve falando, até repetitivo, até chato, né? Mas vamos lá. Eu quero fazer um cumprimento especial
a professora Ana, o professor Paulo, enfim, cumprimento todos os demais. Mas eu acho que é importante esse debate, sim, acerca desses projetos, porque o que a gente precisa ficar claro? O que o município quer para o futuro? O que o município quer para o futuro? E eu já fiz várias vezes essa pergunta. Nós queremos que a cidade cresça de forma desenfreada, sem sustentabilidade, onde que a gente não preserve nossos mananciais, nossas nascentes? A gente quer qualidade de vida? A gente quer um serviço público eficiente? O que a gente quer? Isso é premissa do gestor público, do cargo do dia. Mas existem ferramentas democráticas de participação popular que elas são essenciais. Audiência pública, existe consulta popular, e é assim que a gente constrói uma sociedade diferente, pensando diferente, né? O Paulo Freire dizia, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Então eu sei um pouco de história, tem alguém que sabe de engenharia, de matemática, de direito, de medicina, e assim vai. Por isso que a nossa sociedade é plural. E quando a gente olha para esse projeto de lei complementar, principalmente da pensão, eu faço a simples reflexão. O servidor, ele fez um concurso ciente do que ele estava para assumir. Ele se dedicou, ele se empenhou. Porque não veio nenhum psicografou e pronto, foi, ou deu um passe de mágica e foi. Se preparou, se graduou, se qualificou e está lá na ponta. E muitas vezes o servidor público é rotulado de vagabundo, que não trabalha, que não quer nada com nada, que está lá para ver só no final do mês receber seu salário. E não é verdade. Experimente fazer greve, vê se vai ter estradas consertadas, vê se vai ter gente atendendo na saúde, vê se vai ter aula, vê se vai ter planejamento, liberação de projetos. Não vai ter. Isso é fato. Não precisa ter uma graduação para falar e chegar a essa concepção que eu estou chegando nesse momento. Mas é preciso ter respeito, direito, né? E quando eu vejo que essa mudança da pensão de 50% dos cônjuges e 10% para cada filho, é cortar na carne. É dolorido. É tu trabalhar a vida inteira, tu planejar, e quando tu chegar a hora de tu usar, o que acontece? Tu foi te tirado. Tiraram teu direito. Tiraram aquilo que tu conquistou com o teu suor. Por isso que eu vou dizer, eu estou aqui com vocês. E eu não estou falando porque vocês estão aqui. Vocês podem perguntar para a B. A semana passada, a B, o Zilmar, o Matheus e vários outros servidores que me ligaram, que me mandaram mensagem. Só olhar. A minha mudança não tem. É isso aí, é pontual. Então, por que não volta atrás? O prefeito pode voltar atrás a hora que ele quiser. Como? Retira o projeto da casa. Retira. É só retirar, acabou. Dialoga. Isso aí, eu acho que tá certo, Zilmar. Eu acho que precisa. O povo, quando não concorda, tem que ir para cima. O Zizek falava que que os governantes só olham para baixo quando o povo vai para cima. E aí vocês têm que ir para cima. E eu estou com vocês. Se precisar lá na frente da prefeitura, conte comigo. A gente organiza e eu estou com vocês. E tem alguns que não gostam, ficam cochichando. E aí depois eles ficam com uma cara meio chateada, enfim. Porque se para aprovar o projeto aqui dentro, não vou ser eu que vou ser prejudicado. Porque eu nunca tive um vínculo como servidor público concursado do meu município. O meu vínculo como professor é contrato do Estado. Eu não tenho nada que ver. Eu não estou defendendo o meu interesse. Se eu fosse concursado, até tudo bem, eu poderia falar em bom tom, não, eu estou preocupado comigo. E seria justo, porque uma coisa não anula a outra, mas não dá para ser feito isso. Então eu acho que é importante. Eu quero citar a Fran de novo, que ela disse o seguinte, que vai mudar as alíquotas. Mas o que vai ser feito com esse recurso? Muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, é mais de 100 milhões que veio de um ano para o outro o orçamento público. Será que o município não tem recurso? Tem recurso. Escrevam o que eu vou falar. Eu não sou Nostradamus, mas em breve vai ter uma publicação. Município de Farroupilha apresenta superávit. É batata. Vai acontecer isso aí. Porque a história se repete como tragédia, né? Ou factível como sempre é. E é fato. Não tem como eu voltar atrás disso. Então eu fico perguntando, o que vai ser feito com esse recurso?
vai ser qualificado os servidores, vai melhorar os espaços de trabalho. O pessoal que está no WhatsApp podia deixar eu falar aí, depois dá para conferir, ou botar um fonezinho. Que feio, hein, doutora? Então, o que acontece? Então é complicado, né? Mas tudo bem, mas eu vou conseguir o meu foco aqui, que é vocês. Então, o que a gente vê? Essa criação do Departamento Geral da Previdência, né, Jefferson? Ela tem que ser pensando no servidor. Claro que o município, o prefeito, evidentemente que ele tem que ter controle, porque é o CPF dele que está na ponta. E é super justo dele tentar criar mecanismos. Mas, para isso, existe o quê? Estudos técnicos. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma previsão atuarial sem o cálculo atuarial? Eu não posso achar. Eu acho. Não, eu não acho nada. Eu tenho que ter um estudo. E o cálculo atuarial que vai passar a valer do ano que vem é qual? O do ano que vem. Ou seja, não está fechando a conta. Então, é de suma importância que a gente olhe para cá. Por que às vezes a oposição tranca a pauta, reclama daqui, reclama de lá, e as coisas acontecem? A gente está prestes. Acho que esse ano não vai entrar mais na pauta. A Corsã que cometeu um estelionato em Farroupilha, abre aspas, doutor Stefano, promotor de Farroupilha aqui, que disse na Câmara, aqui ia ser aprovado 37 anos entregar para a Corsã, a IGEA, que não fizeram porcaria nenhuma, levaram o dinheiro do município. O que nós fizemos aqui, a oposição? Nós temos posições claras, eu defendo a municipalização, porque o que é nosso, nós cuidamos. Aí alguns vereadores, como por exemplo o Roque, a Fran, defenderam que tem que fazer um estudo técnico. E eu sempre disse, assino junto, faço o estudo técnico. E dias atrás, o prefeito anunciou que vai ser feito um estudo técnico. Por quê? Porque nós batemos, cobramos, repetimos, as entidades tomaram ciência da gravidade do que acontecia dos fatos e cobraram também do prefeito. Então, colegas servidores, contem conosco, comigo. Pessoal da Julieta, a gente vai fazer um debate sério. As coisas não podem ser desse jeito. E vamos à luta. Como diria Geraldo Vandré, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora é hora de acontecer! Obrigado, vereador. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, presidente. Quero saudar novamente aqui aqueles que eu já saudei anteriormente, também o nosso prefeito Pedroso, que eu vi que estava aí também, e dizer boa noite a todos e a todas, então. Hoje, na verdade, eu venho a esta tribuna para falar sobre algo que vai além de direitos e deveres. Eu venho para falar sobre dignidade, sobre respeito, sobre o valor da palavra. Quando uma pessoa decide prestar concurso público, ela faz uma escolha na vida, né? Ela abre mão de vários caminhos para se dedicar a uma coisa só, a algo específico. Ela renuncia à aventura do improviso e às inúmeras possibilidades diferentes que a vida apresenta. Mas, ao longo do tempo, o que a gente vê? A gente vê que, muitas vezes, quando o servidor finalmente constrói sua história, quando ele entrega seu suor, alguém resolve mudar as regras do jogo. E não é o que está acontecendo agora? E mudar as regras do jogo, meus amigos, no meio do jogo, é muito injusto, né? É muito desonesto. E é o que está acontecendo com vocês agora. Como alguém pode trabalhar com tranquilidade e sentir-se honrado se logo aqueles que deveriam defender o apunhalam pelas costas? Retiram benefícios, mudam as regras e não cumprem o que foi prometido. Porque quando vocês fizeram o concurso, aquilo estava lá na lei, não estava? Então era o prometido. Bom, a palavra aqui para mim é clara, é traição. É traição ao servidor público. Pois é assim que o servidor público se sente quando mexe nos direitos. Sente-se traído. Não pela comunidade, mas traído pelo município. Traído pelo próprio município, que deveria ser o guardião da estabilidade de vocês, né? E não o primeiro a romper as promessas. O servidor público não é número, não é tabela.
O servidor público é quem cuida da criança na escola, e muitas vezes, quando o Juliano fala aqui, que as pessoas falam, servidor público é tudo vadio, e não sei o que, essas falas que gostam aí de fazer e de mandar no WhatsApp, e fake news e tudo mais, que a gente sabe de qual lado que vem, a gente sabe, essas pessoas esquecem que quem está lá na ponta, quem está lá na escola, cuidando do filho, é um servidor público, é uma servidora pública. Quem está lá no posto de saúde, muitas vezes, é um servidor público, uma servidora pública, né? Então, as pessoas esquecem quem realmente toca uma gestão, quem é a memória do município. Passa A, passa B, passa o grupo que for, quem fica é o servidor público concursado. Quando nós entramos, Roque, tu vai lembrar muito bem, em 2013, o Pedroso também vai lembrar aqui, tinha secretarias a portas fechadas, computadores quebrados. Qual que era a memória que tinha do município? Vocês, os servidores públicos concursados. Então, quando naquela época nós entramos na prefeitura, a gente só tinha vocês para nos amparar, para nos ajudar. Então, por isso, eu quero dizer aqui que os direitos não podem ser retirados. Porque direito não se negocia, não se diminui, direito se protege. E que fique claro aqui, né, que o servidor merece respeito, não só tapinha nas costas, como muitos dos secretários gostam de fazer aí, meu amigo, minha amiga, mas na hora de manter, de bancar o direito, são os primeiros a pedir para tirar, né? E não é isso que vocês merecem. Então, eu quero dizer aqui que o servidor tem valor, tem história, tem direitos. E, Juliano, quando tu diz aqui do superávit, é engraçado, porque a gente já sabe, né, o que vai acontecer. Mas, como disse a minha querida amiga Elda ali para mim anteriormente, quem ajuda a gerar o superávit é o servidor. Quem faz isso acontecer é o servidor. Então, eu quero dizer para vocês aqui que, se depender de nós, do Partido Democrático Trabalhista, do partido de Leonel Brizola, nós votaremos contra. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Obrigado, vereadora Fran, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, tá? Mas nós somos em 15 vereadores aqui. E eu tenho certeza que vocês não votaram todos na oposição aqui, né? Senão nós 4 aqui teríamos feito muito mais voto. Brincadeiras à parte, mas tem que pegar o seu vereador, sabe? Cada um deve ter elegido um vereador, ou o partido, porque às vezes votou num vereador e ele não se elegeu, ou a vereadora não se elegeu. Mas buscar o partido, buscar o vereador que está representando ele aqui. Né? Nós aqui, vereador Juliano e eu, representamos todos os do PSB. A vereadora Fernanda representa os do União Brasil, a vereadora Fran representa os do PDT. Então, cada vereador aqui representa uma agremiação partidária, representa um grupo pelo qual foi escolhido. Tem que pegar o seu vereador e bater uma caixa com ele, conversar um pouquinho, né? Educadamente, mas saber fazer a cobrança nesse momento. Tem servidor que vem aqui na Câmara de Vereadores, assessorar a vereadora à noite e vem pedir para a oposição fazer movimento. Tem que pegar o vereador, né? O seu vereador. É isso, obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Cumprimento o público aqui presente, que eu já citei anteriormente na minha fala. Hoje eu vou falar sobre alguns assuntos. Inicio novamente parabenizando a Bea e o Benhor, que vieram explanar aqui sobre a categoria. Dou um pouco de continuidade na minha fala anterior, porque acabou o meu tempo antes, né? Mas o que eu posso dizer para vocês quando eu estava falando nas alíquotas? Porque foi um pronunciamento que eu escutei numa entrevista do prefeito, né? Então, eu quis tentar fazer uma breve reflexão aqui não só para os colegas vereadores entender, mas o público aqui, vocês sabem o que está acontecendo dentro da categoria de vocês. Então, quando a gente fala, quando é falado que a alíquota está alta, eu vou reafirmar que a culpa não é de vocês. Não é.
ocorreu má gestão, e é isso que a gestão atual precisa reconhecer. Precisa, trazer para si a responsabilidade. Porque no momento que tu coloca um nome lá a concorrer, tu pega os ativos e os passivos, certo? E quando eu me recordo aqui que quando o prefeito era vereador, ele era um dos que cobrava muito aqui nessa Câmara, certo? Então, e até mesmo quando na gestão passada ele foi a pessoa que disse dos 51,28%. Então, é importante deixar isso registrado, porque eu acredito que os servidores, eles não falaram só com nós da bancada do União Brasil, comigo, né, com nós da oposição, mas conversaram com todos os vereadores. E é necessária essa reflexão para que as coisas sejam justas. Lá em 2005, teve uma alteração na legislatura, né? E isso acabou agravando ali a situação que hoje se encontra, que é tanto falado pela administração. Lá em 2005, foi incluído o pastor Davi. Quando teve a alteração da lei, 80 aposentadorias e pensões de pessoas que nunca haviam contribuído com o fundo. Pode anotar aí, tá? Por que que eu digo isso? Porque esses fatores técnicos, é importante a gente ter conhecimento, porque explicam o motivo pelo qual o município hoje paga a alíquota, que eles estão reclamando, que o município está reclamando por pagar por servidores, entende? Então, quando fala em déficit previdenciário, isso é algo que está acumulado de gestões anteriores, pessoal. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode simplesmente se deixar levar por uma entrevista na imprensa, sem buscar dados, números e pareceres técnicos. Quando eu falei e citei na minha fala anterior que eu tinha ido atrás, era porque eu precisava entender. É meu primeiro mandato e por mais que venha muitas informações, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu vou atrás porque eu quero saber os porquês e responder os meus porquês. E eu acho que isso é o papel, o nosso papel enquanto vereador aqui, de ir atrás, fiscalizar e procurar entender. Então, quando se fala em alíquota alta, é necessário falar a verdade, né? E eu vou reafirmar de novo, não é culpa do servidor. Certo? Porque o servidor sempre contribuiu com os 14% dele. Certo? Então, digo novamente, teve má gestão anterior, né, dos recursos previdenciários. E vale lembrar que vai entrar gestão, vai sair gestão, mas é os servidores que estão lá. É vocês que vão estar lá. Tá? Porque vocês são a parte essencial de uma administração. Sem vocês não tem saúde, não tem habitação, não tem educação. A gente não pode ser hipócrita aqui. CCs, eles vão estar lá na administração enquanto estiver o prefeito deles, o prefeito que eles trabalharam para eleger. Agora os concursados, vai entrar gestão, vai sair gestão, os servidores vão estar lá. Não é isso? Então, as coisas precisam ser claras aqui. E vou dizer novamente, eu não quero acreditar que está faltando recurso da prefeitura, porque toda semana a gente tem obras anunciadas aqui. Eu não quero acreditar que está faltando dinheiro lá, para penalizar a categoria de vocês. Então, o mínimo que vocês merecem, primeiramente, é respeito. E, acima de tudo, que a administração faça um diálogo concreto, não uma coisa abstrata. Porque é muito fácil ir para a imprensa, dizer que não vai afetar, dar parecer, isso e aquilo, mas na hora de ser o pega para capar, conversar com quem realmente está ali, né, no bolo central, isso acaba não acontecendo. Então, digo que vocês podem contar com essa vereadora aqui, da bancada do União Brasil, e
E, acima de tudo, tem que ter respeito e diálogo. O segundo tema que eu trago aqui, que eu quero falar, é sobre o projeto de lei que voltou a essa casa, né, do número 26 de 2025, mais especial lá no Altos da Julieta. A gente acaba vendo aqui a angústia dos moradores daquela localidade. E eu deixo registrado aqui que eu reconheço e apoio, tá, as políticas públicas habitacionais de moradia digna, especialmente para aquelas famílias de baixa renda. Entretanto, é dever do poder público assegurar que os projetos eles sejam executados de forma planejada, responsável e sustentável. Eu vi aqui que o pastor Davi apresentou para nós anteriormente, né? E eu digo que a angústia dos moradores, né, pastor Davi, referente à localidade lá do Altos da Julieta, por conta de possuir as nascentes, as áreas de APP, isso, na verdade, nos traz aqui que lá acaba tendo vida, né? Porque água é vida e é patrimônio, certo? Então, é essa angústia que os moradores têm, que eles acabam recorrendo realmente a nós que somos autoridades. E construir as moradias lá naquela localidade, se fosse projetado, eu vi que o senhor apresentou aqui, como estava anteriormente, seria realmente um erro ambiental e social. Isso a gente não pode descartar, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em água e água é vida, a gente não pode, aquilo de lá não poderia ser coberto de concreto. A gente tem um debate intenso, né, aqui sobre a questão da água, que tem se estendido por vários meses aqui nessa casa, e implantar lá as moradias naquela localidade seria inviável e, ao mesmo tempo, juridicamente, seria um risco, porque, além de causar lá danos permanentes ao meio ambiente, ia ser contrário ao zoneamento ecológico e também ao plano diretor municipal, tá? Sem dizer que futuramente ia ter problemas na regularização das famílias lá beneficiadas. Então, eu quero dizer que eu não sou contra o projeto, desde que ele seja, né, feito da forma que foi apresentado aqui. Caso contrário, eu vou defender que o município reavalie a área, tá? Porque é necessário fazer estudos técnicos e buscar locais realmente apropriados que seja para desenvolver, né, esse programa habitacional. Então, eu espero mesmo que seja de acordo com o senhor apresentou aqui para nós anteriormente, referente a esse assunto do Altos da Julieta. E, por fim, eu quero dizer que, na semana passada, eu fiz a indicação de um projeto que eu recebi com muita alegria de uns amigos. Na verdade, eu fiquei por um tempo estudando, mas não deu para fazer o projeto em si, só uma indicação, tá? Que propõe a inclusão da celebração da colheita, Noite Gospel, no programa oficial da FENAQUIV. Essa proposta, ela visa, na verdade, fortalecer e enriquecer a festa de Farroupilha. Por quê? A nossa maior festa, né, do município. Por quê? Eu fiz uma pesquisa, segundo o IBGE, no censo de 2022, cerca de 26,9% da população brasileira, ou seja, 47 milhões de pessoas, pastor Davi, se declaram evangélicas. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul, 23,7% se declaram também. Aqui no nosso município, não tive dados atualizados, mas em meados lá de 2012, teve uma estimativa de quase 10% da população de Farroupilha se declarando evangélicas. Então, essa comunidade cristã,
ela mostra que ela tem um papel ativo aqui no município, né? E ela acaba sendo atuante em várias ações, tanto nas ações sociais, nas famílias, nas escolas, né? Levando auxílio para muitas pessoas. E é justo que essa expressão de fé tenha um espaço na FENAQUIV. Por que eu falo isso e por que eu recebi essa indicação de alguns amigos? A gente tem um exemplo inspirador muito próximo aqui, que é Caxias do Sul. Na própria festa da uva, lá tem essa noite gospel, que é chamado de celebração da videira. Tá? E lá, além de valorizar esse momento de fé, a iniciativa acaba ampliando, né, o público da festa, e isso nós traríamos também aqui para a FENAQUIV. Então, eu espero que o Poder Executivo avance com essa proposta, né, para que seja incluído isso na nossa festa da FENAQUIV e que a gente possa plantar aí mais, né, Eber, uma semente de fé e união dentro do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao colega vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgar. Sobre o Altos da Julieta, importante a tua observação, até porque ninguém é contra projeto de moradia. A gente sabe que é algo básico e digno, que as pessoas não deveriam nem estar lutando, né? Todo mundo precisa de um lar. O grande X da questão ali é mudança de área. Não tem outra alternativa que eu acho que seja melhor. Tem que achar outra área. O município pode comprar áreas para promover as moradias habitacionais. Lá tem uma nascente, tem que preservar. Daqui a pouco vai estar faltando água. E aí o que a gente vai voltar no reloginho, né, no calendário? O que foi feito? E, infelizmente, a fatídica reunião que aconteceu na semana passada literalmente desarmou todos os moradores. Né, que foi do executivo, enfim, que os vereadores não nos comentaram, nem os moradores. O que acontece? Amanhã tem narrativas, tem a dos moradores, dos vereadores da base que estavam e do governo. E vocês vão ouvir o quê? Que vocês foram ouvidos. E aí, como que a gente vai contrapor? Então tá, obrigado pela parte. Obrigado. Obrigada, colega vereador, pelas contribuições. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Quero cumprimentar o Jorge do Jornal Farroupilha, que não tinha cumprimentado antes. Cumprimentar o meu esposo, Fernando Silvestrin, que está aqui presente também nessa noite. Mas, principalmente, convidar a cada servidor, a cada servidora que trabalha com tanta dedicação, comprometimento e responsabilidade, atendendo tão bem a nossa comunidade farroupilhense. E por isso, nessa noite, quero aqui fazer uma reflexão que considero extremamente necessária e muito importante. Porque acredito que nenhum gestor tem êxito sozinho. Nenhum governo se sustenta sozinho. Nenhuma política pública entrega resultado se não é o servidor público estar atrás dela. E muitas vezes, na comunidade, existe uma visão muito distorcida sobre o servidor. Aquela ideia de que o servidor ganha muito. E eu quero aqui afirmar com muita responsabilidade que não é bem assim. O servidor não recebe FGTS. O servidor público não recebe seguro-desemprego. A única garantia que o servidor público tem é a estabilidade funcional. Mas convenhamos, né? Hoje, com a falta de mão de obra que existe, qualquer trabalhador comprometido, seja público ou privado, teria essa estabilidade. Porque quem entrega serviços, quem se dedica, o mercado absorve. A diferença é que tipo de servidor vamos ser? Aquele que trabalha para a comunidade ou aquele que trabalha por interesses públicos? E também muitas vezes ouvimos falas como: precisaria ter concurso público? Para que ter concurso público? E aí eu digo, graças a Deus que tem o concurso público. Porque prefeitos passam, secretários passam, cargos de confiança passam.
Mas o servidor efetivo permanece e garante a continuidade dos trabalhos, a continuidade das rotinas, a continuidade dos serviços essenciais. E eu deixo aqui uma pergunta bem simples, porém profunda. Como seria possível, cada vez que mudasse o prefeito, esvaziar a prefeitura inteira? Não tem mais ninguém lá. Os cargos de confiança saem, os concursados saem. Como vamos seguir os trabalhos? Como saber onde parou? Como saber aonde recomeçar? Não existe gestão pública de qualidade sem continuidade, sem cargo técnico, sem conhecimento acumulado. Gestões mudam, mas o município não pode parar. E dentro deste mesmo contexto, eu quero aqui fazer um destaque muito especial também aos professores. Porque cada profissão que existe neste país passa. Cada médico passa por um professor, cada engenheiro passa por um professor, cada advogado passa por um professor, cada empresário passa por um professor, cada agricultor passa por um professor, cada vereador que aqui está passou por um professor, cada prefeito passou por um professor. Enfim, para cada aprendizado, lá atrás teve um professor. Eu trabalho numa escola infantil, que recebe crianças de 4 meses de idade. Imaginam a responsabilidade de acolher um bebê de 4 meses, enquanto seus pais estão indo trabalhar. Ali começa a formação, ali começam os cuidados, ali começa o vínculo, ali começa a segurança emocional, ali começa o desenvolvimento cognitivo, e ali começa o caminho. E segue no fundamental, e segue lá no ensino médio, e segue lá na universidade, até chegar no profissional que a sociedade vai receber. E mesmo assim, o professor, infelizmente, ainda é uma das categorias mais desvalorizadas no país. Mas a verdade é objetiva e incontestável. Nenhuma profissão existe sem o professor. E quero aproveitar aqui, já que estamos falando em servidor público, para reconhecer também os servidores públicos desta Casa Legislativa. São eles que garantem a legalidade, o registro, a comunicação, o suporte, o processo legislativo, a transparência, o andamento institucional. Se não tivéssemos aqui este corpo técnico, também para nós aqui seria muito difícil cumprir aquilo que a comunidade nos confiou. Por isso, nessa noite, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, a minha valorização e o meu respeito a cada servidor público de Farroupilha. Em cada área, em cada setor, em cada política pública, em cada escola, em cada posto de saúde, em cada secretaria. São vocês que fazem o município funcionar. São vocês que transformam política pública em realidade. São vocês que sustentam o desenvolvimento da nossa comunidade. E eu encerro aqui dizendo, deixar o meu abraço carinhoso para cada um de vocês e para aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Muitos não conseguiram estar aqui nessa noite, gostariam de estar aqui, mas não conseguiram estar. Mas tenho certeza que gostariam de estar aqui nessa noite também. Mas quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão, o meu respeito. Mas quero dizer para vocês que vocês contem com essa vereadora, vocês têm o meu total apoio. Contem com essa vereadora sempre. Era isso, senhor presidente. Uma parte é ao vereador Maurício Belaver. Uma parte é ao vereador Maurício Belaver. Eu ia falar no grande expediente. Eu só quero lembrar que o vereador aqui, e também não é só 4 contra 11, que nem foi falado. Eu sempre vou defender essa menininha, que tinha outra menina também, tinha 3 meninas, a menina que estava com o telefone na mão aí, então sempre defenderei ela. Ela está bem atenciosa, é uma satisfação para estar aqui na plateia, escutando nós, eu acho que é a mais jovem que tem, e aí o seu Paza, que também defendei ele, que trabalhou na agricultura, eu acho que não sei quantos anos passa. 55 anos? 40. 33 anos?
Então, sempre na poeira, colaborando com os agricultores. E para dizer que a agricultura é uma corrente, né? Se a agricultura vai bem, passa. Todo mundo vai bem. Sempre falo aqui. Se a agricultura planta, a cidade janta, almoça, toma café. Nós somos uma corrente. O Valandro não está aqui, mas nós, agricultores, sim, tomamos assim para a cidade bem. Os professores, todo mundo, é uma corrente. O Adamati também, é tudo uma corrente. Se vai bem a agricultura, vai bem todo mundo. Então, muito obrigado. Com certeza, o que o vereador Maurício falou, com certeza. A gente falou no servidor público no geral. Mas, com certeza, o interior, se parar e não tiver as máquinas trabalhando, nós não vamos ter estradas boas, nós não vamos ter agricultor sendo atendido e, consequentemente, o produtor também não conseguirá colher, para nós poder ter a nossa janta, o nosso almoço e o nosso café da manhã. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente dê essa valorização ao servidor público no geral, né? Porque a cidade de Farroupilha, se não tiver o serviço público esse que continua, embora troca prefeito, troca secretários, as coisas não andam também, tudo vai parar, né? Então é nesse sentido que eu quis falar, né? Sem desvalorizar nenhuma secretaria, mas a todo servidor público, independente do local onde atua. Era isso, senhor presidente. Vamos ceder a parte. Uma parte ao vereador Juliano Baumgarten. Vereadora Glacy, parabéns pela sua fala. Excelente, é isso aí, a gente precisa valorizar. Pensa só, o pai e a mãe deixam a criança com 4 anos, 3 anos, ou menos idade lá para 4 meses, desculpa, me atrapalhei aqui. Que bela fala que a senhora faz. E olha só, a gente teve o aparte do vereador Maurício e ele está com a categoria, declarou voto aqui. Então, obrigado pela aparte, vereadora Glacy. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa noite, porque para nós é uma alegria poder ver essa casa cheia. Muitas vezes a gente está aqui discutindo o projeto, falando sobre demandas da comunidade e tem 2, 3 pessoas. Gostaríamos de ver sempre. Se vocês pudessem estar sempre aqui, é importante a participação da comunidade nas decisões que a gente toma aqui nesse plenário. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Agradeço novamente a todas as manifestações dos senhores vereadores, também a manifestação da plateia. Vou reforçar que as manifestações sejam com cartazes e de forma silenciosa. Está encerrado o espaço do grande expediente. Quero aqui aproveitar e saudar o ex-prefeito, vereador Pedro Pedroso, também o ex-presidente dessa casa e colega vereador Fernando Silvestrin, e a todos os senhores servidores que aqui estão. É um privilégio tê-los aqui conosco. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.